Boa noite a todos. Estamos aqui oficialmente iniciando a primeira reunião do Grupo de Estudo e Pesquisa em Treinamento e Periodização de Xadrez, tá, pessoal? Meu nome é David Oliveira, eu sou professor de Educação Física, pós-graduação em Xadrez, e eu sei que tem algumas pessoas aqui também que fazem, o Carlos faz, o seu Orlando também faz, especialização em Xadrez, e primeiro de tudo, a gente quer dizer que o intuito dessa nossa reunião aqui não é que seja uma reunião, não é que seja um curso, tá? Eu não vou dar curso aqui sobre treinamento de xadrez, tá? A ideia da gente aqui é discutir e aprender um com o outro, né, sobre a prática do nosso curso. Aqui é treinamento de xadrez, mais especificamente a periodização do xadrez, né? Entender se é possível ou não periodizar dentro do xadrez. Tá? Para quem não conhece, né, esse é um grupo de estudo da INPEX, né, a Escola Nacional de Profissionais no Ensino do Xadrez. É um grupo que foi criado pelo Paulo e que está crescendo, e tem a ideia, né, de aperfeiçoar e dar força para as pessoas que têm vontade e interesse em se tornarem treinadores de xadrez. Tá? Esse grupo tem interesse em formar atletas, nós nos formamos atletas. A ideia é nós nos formarmos como treinadores, aperfeiçoarmos o nosso trabalho como treinador de xadrez. Tá? Como um grupo de estudos, aqui é aberto a qualquer um que deseje prestar sua opinião a respeito do tema, tá? Mais conhecimento sobre o tema, e expõe seu conhecimento sobre o tema para ajudar os outros. Essa é a primeira reunião, a abertura inaugural, né, que busca aqui entender qual é o verdadeiro objetivo do grupo de estudos em periodização. Na verdade, esse tema foi, como é que eu posso dizer, foi, desculpa, está entrando gente aqui ainda, boa noite. Esse tema de periodização no xadrez foi tema de um curso que eu fiz, né? O Carlos, eu sei que o Carlos fez também. Peraí. Boa noite. Vou pegar e solto. E nesse curso tinha uma dos temas da temática era a periodização, né? É um curso do professor Clayton, que também faz parte da INPEX, faz parte do comitê científico da INPEX, né? Então a gente pode dizer que esse trabalho da gente aqui agora é baseado no curso dele, né? Não necessariamente na metodologia que ele entendeu no curso, mas na ideia de poder periodizar no xadrez. Eu conversei com algumas pessoas voltadas e até uma certa forma influentes no xadrez, da internet esses dias, e com isso comecei a identificar que quase ninguém que treina xadrez hoje em dia tem conhecimento sobre o que é periodização, né? Para que serve a periodização e como aplicar essa periodização dentro do xadrez, né? Na verdade, não existem, assim, eu não consegui encontrar nenhum estudo específico sobre a periodização para o xadrez. Eu até encontrei um estudo que fala sobre um treinador que fez periodização para um atleta dele, né? Mas também essa periodização era bem
em formato bem empírico, né, testando e aprovando e melhorando com o passar do tempo. Não tinha nenhuma base científica legal para priorizar o treinamento do método dele. Então, esse é um dos intuitos da gente aqui, é de produzir ciência, produzir material para que a gente consiga, quem sabe, instituir uma metodologia de periodização específica para o xadrez. Né? A tentativa da gente é justamente essa, que a gente consiga fazer periodização com um intuito específico para o xadrez. É claro que a gente vai se basear na experiência que é bem mais antiga, vem lá dos anos 60, né, do treinamento como é que eu posso dizer, do treinamento esportivo geral, que estuda a periodização desde a década de 60, de 1960, e a gente pode e deve, né, se embasar por essa metodologia de treinamento que são usados no treinamento esportivo. Né? Não sei se alguém aqui fez o curso do nível 1 da INPEX, né, que foi com o professor Holanda, e ele também tratou do tema de treinamento específico do xadrez, né? E a gente até discutiu sobre periodização, discutiu um pouco sobre princípios de treinamento, que é uma parte importante da periodização, mas a gente, na verdade, a periodização mesmo, eu só ouvi aqui no Brasil o professor Cleiton discutindo no seu curso. Tá? Eu trouxe alguns tópicos para a gente. Tá? Quem quiser interagir, quem quiser falar, tá? Durante a reunião, é só pedir a palavra e falar. Podem falar sobre suas experiências nos seus treinamentos, suas experiências na escola, no clube, com atletas individuais, tá? Não tem problema nenhum, tá? Aqui é aberto, aqui não é palestra, aqui não é um curso, tá? Aqui a gente está trocando experiências sobre o tema periodização, né? Primeiro de forma geral, né? E depois especificamente para o xadrez. Tá? Alguém tem alguma dúvida, pergunta, quer falar alguma coisa? Interesse? Infelizmente, por sua Holanda, acho que tem que dar uma saída, a parede ficou aberta, mas é interessante. Deixa eu fazer uma pergunta rápida aqui. Se vocês não quiserem responder no microfone, podem mandar pelo chat também, sem problema nenhum. Alguém aqui, eu sei quem aqui não é professor de educação física, quem não tem vivência com a educação física? Né? Eu. Natan? Não tem experiência, não tem vivência. Né? Anaí. Porque eu estou perguntando isso, pessoal, porque os termos de educação são um termo muito vivenciado. Vitor, o termo periodização é um termo muito vivenciado no curso de educação física, na verdade. Né? Então, as pessoas que ingressaram no xadrez, mas que não têm a convivência com o termo da educação física, realmente tem um pouco de dificuldade de entender o que é periodização, para que serve isso, periodização. Mas todos aqui trabalham de uma forma informal, voluntária, trabalham com ensinando xadrez, ou alguém tem pessoa que só quer. Porque a ideia da gente aqui é a pessoa do treinamento, através da perfeição dos professores, né? Então, levar a cada professor para que a gente consiga levar o nível dos nossos
dos jogadores de xadrez que a gente dá aula. Então, vamos lá. Primeiro, para quem não tem convívio, né, com a área de educação física, né, eu vou falar o que eu acho que a gente entende por periodização. Né? Periodização, na verdade, é nada mais do que você organizar um treinamento durante um período de tempo. Né? A gente vai pegar um período de tempo, um ano, para alguns esportes, um ciclo olímpico, né, que é 4 anos, né? E planeja o treinamento, todos os treinamentos que um atleta, que uma pessoa, né, durante um período. Né? É trabalhoso, é complicado, mas é importante que todo mundo conheça. Bem-vindo de volta, professor Amanda. Então, eu já fico até nervoso quando o professor Amanda senta aí na cadeirinha dele para poder participar conosco. Então, a ideia da periodização é justamente essa, de organizar um treinamento durante um período de tempo. Se esse período de tempo vai ser de 1 ano, de 6 meses, ou de 4 anos, como um ciclo olímpico, por exemplo, né? Esses treinamentos têm que ser organizados para que você tenha um acompanhamento da evolução e que você possa, como é que eu posso dizer, para que você possa depois fazer uma sondagem da melhoria ou não do atleta para que você possa adaptar o seu treinamento também para isso. Né? A ideia da periodização é de que você organize o treinamento dos seus atletas de acordo com o que você conhece dele, do nível que você pretende dar a ele. Tá? Então, a gente tem a ideia de trazer isso para o xadrez. Tá? A gente vê muito GM, muito mestre feed, né? que fica, que fica dando o que a gente chama na educação física também de receita de bolo, né? Aquela velha receita, né? Que é o mesmo treinamento para todo mundo. E a partir dessas receitas, eu me senti incomodado, me senti atingido. E aí a gente começa a pensar que o treinamento tem que ser individual e basicamente voltado para os objetivos de cada um. A gente tem que esquecer essa questão das receitas de bolo tão anunciadas aí, principalmente pelos GMs e pelos esse pessoal que tem principalmente canal na internet, né? Porque acho que até é legal quando você pega e faz um canal didático que você vai ensinar abertura, defesa, tá? Mas a partir do momento que você pega um canal para poder passar receita de bolo, dizendo que todo mundo que pergunta para o GM é a mesma coisa, ele diz: você tem que treinar 60% do seu tempo com de tática, né? Depois aí pega mais 15% treina estratégia, mais 10% treina abertura e pronto. E faça esse mesmo receita de bolo para todo mundo, né? E a ideia da periodização é justamente fazer o contrário disso. Você pegar, né, o indivíduo, o seu aluno, o seu atleta, e faça um treino específico e individualizado para ele, de acordo com os objetivos dele e os objetivos deles acordado com o treinador. Oi, boa noite, pode falar. Se alguém tiver interesse em comentar. Se me permite só À vontade. fazer falar uma coisa da minha vivência assim, com os GMs e os FMs. À vontade, Pelo que eu vi, pelos canais de comunicação assim, mais massivos, como Instagram e YouTube, essa plataforma de streaming em geral, eles dão sim as receitas de bolo, mas parecem que eles fazem um treinamento mais focado quando eles têm um aluno particular. Então, quando alguém tipo paga para treinar com eles, por exemplo, aí sim eles parecem usar metodologias mais focadas no aluno e não tentarem usar fórmulas gerais. Eu até entendo isso, né? Mas já parou para conversar
sobre como um GM treina, né? Como ele, pergunta para ele como é que ele treina, né? Como é organizado o treino dele. Pergunta para ele como é organizado o treino dos alunos dele, né? E a gente vai ver que de organização mesmo, né? É complicado, porque a gente vai ver que eles começam a repetir essa receita de bolo, sendo que uma forma um pouquinho mais específica para cada um, né? Mas vai continuar no mesmo esquema, né? Ah, hoje tu vai treinar estratégia, né? Tático, treino tático, vai tático, 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 até você enjoar. Aí quando você enjoar, você treina um pouquinho de abertura, né? Na periodização, na verdade, a ideia não é que você pegue o treinamento, pegue um ciclo de treinamento de um ano, por exemplo, e comece a organizar esse treinamento até o dia da competição principal, né? Competição alvo que a gente diz, né? E aí nessa competição alvo, a gente vai avaliar se o ciclo de treinamento foi eficaz ou não, né? De acordo com a sua organização, tá? Mas na verdade, pelos que eu conversei, né, eu fui conversar com alguns em particular, né, com donos de Instagram famosos, né, donos de canais de YouTube famosos, né, e quando a gente fala de periodização, a primeira coisa que eles falam é o que é isso, né, eu não tenho conhecimento nenhum sobre esse tipo de organização do treinamento. Tá? Essa foi a impressão que eu tive com muitos do que eu conversei. Tá? Conversei com alguns que têm canais grandes, né, no YouTube, que tem canais e eles não têm um conhecimento assim do que é e de como organizar. Tá? Eu posso até citar um exemplo aqui, né, sem citar nomes, né, de um que até levou a comparação para como se fosse como é que você treino, como é que você entende passar no treino para os seus alunos. Aí fez, já que você apresentou a educação física, eu vou fazer a comparação. Quando você chega na academia, né, aí falou, até disse assim, eu sou aquele cara fortão que ensina você a treinar porque é fortão igual a ele. Né? Eu me senti lá nos anos 80, né, nos 70, 80, né, que as academias eram cheias desses bombadões que acham que as coisas que funcionam com ele vai funcionar com todo mundo, né? E eu acho que o intuito daquele treinamento, na formação, é produzir uma metodologia que mostre que precisa muito mais do que isso para poder se tornar uma pessoa um bom jogador, né? Que a gente possa, não posso dizer, que a gente possa trazer ciência, né, para o treinamento do xadrez. Deixa de ser porque funcionou comigo, vai funcionar com todo mundo. A gente tem que começar a entender como é que funciona melhor e poder passar isso para mais pessoas. Tá? Eu acho que a ideia principal é essa. Professor Holanda, quer fazer alguma colocação? Quero sim. Tá falando comigo, Davi? Sim, com você mesmo. Então, olha só, desculpa, eu cheguei cedo, mas depois tive um contratempo lá embaixo, aqui no meu prédio, tive que resolver, aí acabei perdendo um pouco o início da conversa. Se eu falar alguma bobagem, talvez seja por falta de não ter escutado vocês antes, tá? Eu primeiro pensei o seguinte, pessoal, assim, a gente fazer uma reflexão sobre periodização, beleza, legal, mas periodização de quem, né? A gente tem que tentar buscar as referências teóricas aí de periodização para poder fazer uma análise. Eu estou escrevendo até um artigo sobre isso, né? O assunto trata dessa revisão bibliográfica de periodização. O futuro da periodização de treinamento. Esse é o artigo. O futuro da periodização de treinamento. Porque a periodização começa lá em 60 com Matveev, né? E ele propõe uma forma de treinamento, que inclusive eu fiz o treinamento com o Clayton, né? E o Clayton ele se fundamenta assim, basicamente nesse treinamento anual que você está falando, Davi, e que tem a ver muito com Matveev. Mas o que eu queria trazer aqui de discussão para vocês é que, na verdade, existem muitos teóricos atuais, contemporâneos,
falando sobre periodização. Tem gente que não sabe nem o que é periodização, isso é muito ruim. Mas também, depois de saber o que é periodização, a gente tem que se aprofundar nesse tema para poder entender como é que você vai trabalhar essa periodização. Por exemplo, a gente que trabalha numa turma de vários alunos, eu, por exemplo, trabalho com muitos alunos, né? Sei lá, uma média de 20, 25, 30 alunos. E aí é muito difícil você aplicar o treinamento individual, embora eu tenha conseguido fazer isso. Eu criei uma forma, um método, que é um dos sistemas de treinamentos atuais até, né? Eu vi que casa perfeitamente com o treinamento do cara, esse método que eu utilizo. Eu até marquei aqui, ó, é o modelo de treino individualizado do Bordanshank. É isso aí, Bordanshank, entendeu? Esse camarada, ele faz o treinamento individualizado, como você estava falando, se preocupa, mas só que a gente vai ter que fazer uma transferência, tem que fazer um estudo profundo para fazer uma transferência desses métodos de treinamento que são baseados, por exemplo, a TVEV era mais baseado na natação, é mais em potência e velocidade, entendeu? Aí depois veio o Bompa, que botou mais para o lado da resistência, e a gente, na verdade, vai trabalhar com cognição, com inteligência, com pensamento. Então, a gente tem que fazer várias transferências. É possível. Eu acabei de fazer um curso agora com o Pandeló, que é um dos caras que mais entende de treinamento no Brasil, né? Treinamento de alta performance, e ele estava falando que ele faz várias transferências de treinamento de empresa para o treinamento de esporte, ele faz transferência de treinamento de esporte para outras coisas, e eu também assisti com esse objetivo, de transferir o treinamento desse cara, entendeu? Do Pandeló, que tem uma experiência absurda, um conhecimento absurdo, para o xadrez. Eu fui puxando e estou tentando fazer essas conexões. Então, a gente tem que fazer uma reflexão se vai trabalhar primeiro numa turma, né, que é diferente, ou se vai fazer um treinamento individualizado. Se for individualizado, o Matveev, até o Matveev encaixa bem, bom, para ter outros autores aqui mais atuais que também encaixam bem. Agora, se você tiver com uma turma de alunos, aí você tem que ver como é que você vai lidar com essa situação. Se você vai trabalhar só com pequenos grupos para fazer um treinamento individualizado, ou se você vai tentar fazer um trabalho mais sistêmico, né, que aí envolve, talvez, outras variáveis aí. Então, a gente tem que pensar sobre isso. E eu, quando falei, eu não sei se... Davi, não sei se você fez, ou se vocês fizeram aqui, o curso, né, de um treinamento lá da Impex, o 1. Fiz o nível 1, fiz sim. Então, o 1, eu fiz uma reflexão sobre isso. Né, eu sobre até essa discuti questão. com você sobre isso. Isso, agora eu estou lembrando, foi você até que falou, não, mas eu fiz com o Cleito. Pois é, mas o Cleito está em Matveev, o Cleito, entendeu? E a gente tem outros autores agora, como eu te falei, acabei de ler aqui para você, foi o que eu marquei, né, nessa revisão, o do cara do princípio individualizado, que é o modelo que se fundamenta na sobrecarga, no princípio da individualidade, no princípio da especificidade. Esse cara, o Bordanshank, entendeu? Agora tem outros autores, né? O Matveev, ele nunca vai morrer. O que se perde um pouco é que tem muitas competições hoje e fica difícil de você conseguir dar conta de fazer um planejamento só para uma competição, já que você tem tantas competições importantes. São reflexões que a gente tem que fazer. Eu, por exemplo, eu trabalho no ginásio experimental olímpico, Juan Antônio Samaranch. Ele tem competições fundamentais, que é o intercolegial, tem os Jogos Estudantis Estaduais, que são os Jogos Escolares da Juventude, que vai para a fase nacional, tem os jogos da Federação, né, da Federação de Xadrez do Estado do Rio de Janeiro, que os jogos federados, tem os jogos municipais. Então, esses são os que eu dou mais relevância. E aí eu não posso fazer um planejamento fundamentado muito em cima do Matveev, do Bompa, que faz esse planejamento, né, o período preparatório, depois do período de competição, aí depois daquele período de transição, essas divisões muito claras, porque, na verdade, as competições às vezes acontecem em períodos do meio, né? Por exemplo, tem uma competição em abril, aí depois tem uma competição em junho, aí depois tem uma competição em setembro, depois outra. Como é que eu vou fazer essa preparação? Eu vou pegar a parte do período preparatório e competir talvez uma das minhas principais competições, que é a intercolegial. Então, aqui mostra alguns autores modernos que fazem a periodização numa visão de multicompetições, eles falam que, por exemplo, né, a gente sabe que esse Matveev ele trabalha com volume, alto volume no começo, no preparatório, e baixa intensidade. Aí depois esse volume vai diminuindo, a intensidade vai
né, equilibrando, até que no momento da competição você está com a intensidade lá em cima e o volume baixo, né? Então, como é que eu vou fazer isso se a minha competição está logo no começo? Tem alguns autores que falam que você tem que estar trabalhando com intensidade o tempo todo. Então, não dá para seguir muito essa... muitos autores, inclusive, falam que o período preparatório não é mais viável hoje para muitas competições, né? Você tem que entrar direto no período de competição e começar a trabalhar. Tem pêndulo, tem vários tipos de treinamento, né? Os treinamentos pendular e bloco, né? De blocos, exatamente. Tem um outro que é uma sigla. Assim, tem muitos métodos de treinamento e a gente tem que tentar... por isso que eu falei dos princípios. Eu acho que por trás de todas essas periodizações estão os 8 princípios. Eu acho que o professor treinador de xadrez ele tem que dominar profundamente os 8 princípios. Princípio da sobrecarga, princípio da especificidade, individualidade biológica. Eu ia chegar neles agora. Eles são muito importantes. Você tem que dominar e saber que eles estão interrelacionados. No momento que você domina esses princípios, aí você pode fazer uma periodização adaptada ao teu sistema. Se for um aluno, tu pode até meter uma TVL que tu vai se dar bem. Porque tu vai, período geral, depois vai lá no preparatório primeiro, depois vai no pré-competitivo, do bom chama de pré-competitivo, né? Depois entra na competição e beleza, tu vai ter resultado com o teu aluno, porque a maioria das pessoas não sabe, como você falou, não sabe nem o que é periodização, não sabe. Então a gente tem pelo menos saber os conceitos do que é periodização. Um planejamento, né, a longo, médio e curto prazo. É um planejamento que você faz baseado nos macrociclos, nos mesociclos, nos microciclos, para poder atingir um objetivo de performance. Então, se você tem uma competição muito importante, um brasileiro, beleza, Matveev, Bompa, vai ficar bem. Agora, se você tem várias competições, como é o meu caso, e eu acho que muitos professores também, ele vai ter que fazer um sistema de treinamento diferenciado. Mas é importante a gente estar discutindo isso, porque poucas pessoas conhecem, a gente aprende em passando na universidade e depois você precisa na prática. Se você quiser treinar um aluno, ou mesmo na tua turma, se você tiver bons alunos e quiser fazer o treinamento individualizado para alguns, como o Cleiton mostrou, né? Ele tem alguns alunos bons, ele pega e usa e tem resultados. Porque o Pandeló fala o seguinte, é melhor você fazer um treinamento mais ou menos, mas levar a sério, do que você não fazer nada. É o que a maioria das pessoas fazem. Não fazem nada. Entendeu? Então, assim, eu só fiz as colocações aqui. Não, perfeito. Eu estava torcendo mesmo que você tivesse nessa nossa reuniãozinha aqui, porque eu gosto. Eu sei que cresce muito o nível, sobe muito o nível quando você está aqui para discutir com a gente, né? Você é de onde, Davi? Eu sou do Pernambuco. Pô, legal. Pernambuco, o Nordeste aí todo é muito forte o xadrez, cara. A gente está tentando criar um xadrez forte aqui a partir da base, né? A gente está tentando formar professores para formar alunos dentro das escolas. Eu acho que essa é a proposta inclusive do eu não estou ouvindo ele. Você está vendo ele aí? Ou você está me vendo? Estou me vendo. O Paulinho, está aí? O Paulo está com problema com o pai dele, ele está, mas não está na reunião, mas daqui a pouco ele chega. Porque o Paulinho... Estou só escutando aqui, Rolando, mas... ele está aí. O Paulinho, é um cara, gente boa, e a ideia dele é exatamente essa, Davi, de fazer uma preparação com os professores. A gente tem que fazer isso quase que simultaneamente, porque o tempo é curto, né, para a gente poder tentar trabalhar essas coisas. Mas trabalhar os professores... Vou me amostrar aqui um pouquinho. Eu estou até aqui com a camisa do meu programa, aqui, né, que é o PIX, é o Programa de Incentivo à Cultura do Xadrez, né, que é um programa que legal, rapaz. Legal. Procura incentivar o xadrez como uma forma geral, né? Mas depois a gente vai, se quem quiser, a gente se aprofunda mais sobre esse programa. Eu achei importante, o que você falou, que é interessante é que todas as questões de, como é que eu posso dizer, de treinamento que a gente vê hoje em dia é baseado na preparação física, né? No treinamento físico das pessoas. E o que a gente tem que fazer, o que a gente precisa fazer, tentar fazer transferências, né, para o treinamento de xadrez, que é um treinamento da mente, na verdade. Um treinamento mental, principalmente mental. Exato. E tem mais uma coisa, Davi, olha só. Uma coisa interessante também é que esses treinamentos, por exemplo, o Matveev, quando pensou no treinamento, ele pensou no treinamento, na verdade, de todas as competências. Mas o pessoal aqui chegou no Brasil, ficou só a parte física.
Isso, E é legal para o xadrez, inclusive. Ele pensou na parte física, que é legal para o xadrez também. O cara tem um bom condicionamento físico para jogar boas partidas, desde criança, fazer alguma atividade. Mas a parte física, ele chama de parte técnica e chama de parte tática e faculdade estratégica. Para a gente seria a parte física, a técnica, a tática, a estratégica, inclusive a psicológica. São 5. E o psicológico aqui é abandonado. Eu trabalho profundamente a psicológica e os meus resultados, cara, eu estou falando, é o melhor xadrez escolar do Rio de Janeiro. E tem 500 escolas competindo no intercolegial, mais de 500 escolas. E a nossa escola, como uma escola municipal, está assim, disparado nas cabeças. A gente está sempre ganhando. Por quê? Porque eu me preocupo em estudar a teoria e aplicar ela na prática. Então, assim, a gente tem que trabalhar não só a questão assim, técnica e tática, estratégica, mas também a parte psicológica do aluno, a parte física do aluno, entendeu? Ele se sentir bem, porque tem gente que leva, o garoto tem a inteligência altíssima. Eu estava até vendo um militar fez um vídeo, ele falando sobre uma aluna maravilhosa de forte no estado dele. Aí, quando foi competir fora, teve péssimo resultado. A garota, amarelou, cara. Não teve um trabalho psicológico, entendeu? Então, a gente tem que pensar nisso também, nesse treinamento, na periodização, incluir, e esse trabalho individualizado fala nisso, que o ser é uno, ele é total, então você tem que trabalhar ele também sobre o aspecto psicológico. Eu li 10 livros. Inteligência Emocional do Goleman, eu comi para poder entrar no ginásio olímpico. Entendeu? Eu comi o Goleman, porque você tem que saber o que é empatia, você tem que saber o que é o controle das emoções, tem que saber o que é inteligência, alfabetização emocional, como é que você alfabetiza o teu aluno emocionalmente para ele poder lidar. Cara, a gente é adulto, eu tenho medo até hoje de jogar, senta em frente a alguém, tu dá aquela tremida, tem que dar aquela respirada. Não sei se tu joga, tu também joga, Davi? Nada, eu sou o capivara dos capivaras. Eu tento ensinar e tento formar, eu tento ajudar o xadrez com o que eu tenho, né, que é formando professores, né, e com alunos na forma básico e intermediário. Mas é legal tu fazer um plano para você de treinamento. Eu vou fazer. Eu tenho uma força razoável, né, de classe B, de clube, da federação, mas eu quero chegar a um nível bem mais alto. E eu vou fazer esse projeto para 2021. Vou fazer um plano de treinamento, por isso que eu estou estudando, fazendo esse artigo também sobre periodização do futuro, porque eu estou pensando em fazer um plano para mim, para poder melhorar e poder capacitar melhor meus alunos também, entendeu? É uma ideia. Publica para a gente copiar. Isso, a gente vai estar junto aí. Pô. Você, quando puxou o assunto, aí eu falei, legal. É legal, eu estou lá no outro grupo lá que está discutindo outras coisas também. Eu gosto de discutir e avançar, entendeu? É legal. Essa ideia tua de treinar os professores, fazer esse projeto do Paulo, eu acho excepcional. A gente tem que botar a prática dele. O nível 1, depois o nível 2, nível 3, nível 4, até chegar ao 5, e ir capacitando os professores, e esses professores irem capacitando seus alunos. E o Paulo, inclusive, já está com uma escola, centro de treinamento aí de alunos. CTXB. E tal, né? Barato isso, cara. A gente tem que. A gente que é apaixonado tem que expandir isso, né? Então, boa noite. CTXB, boa noite. Eu falo que é uma varanda. CTXB, eu poderia participar também da conversa? Só um segundo, Marcelo. Como está falando? Tá, ok, obrigado. Para você. Vai, Paulo. Quem está falando? Paulo? Paulo? Não? Vou abrir para o Marcelo. Acho que caiu, Paulo. Fala, Marcelo, enquanto isso. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Marcelo. Marcelo de São Paulo. Sou professor legal. de xadrez, não sou atleta competidor, né? O meu trabalho é formação pedagógica com criança em escola, né? Um caso parecido com o seu, inclusive, né? Que está aí do Rio de Janeiro, né? Não com tantas pretensões como a sua, tão grandes, mas sempre pensando na formação das crianças. O que eu queria colocar é justamente essa questão dessa dificuldade que você estava falando sobre treinamento, periodização, porque o que se conhece no Brasil e boa parte do mundo é sobre a periodização do componente físico, né? Isso. A questão fisiológica, anatômica, né? Uhum. E quando você vai trabalhar isso, transferir isso para a questão cognitiva, cara, nós temos um abismo gigante, né? Porque o cérebro funciona de uma forma um pouco diferente do que funciona o corpo, né? Então, quando a gente está pensando em periodização, o cérebro é tão individual, né? Que na hora que a gente vai pensar em alguma periodização, a gente tem que pensar no aluno bem específico, né? Aquilo que você estava comentando sobre esse negócio de grande mestre, falando sobre treinamento para todo mundo,
realmente é muito difícil, mesmo que a gente tenha, sabendo sobre a questão da lei, até da reversibilidade, a questão de você não treinar, voltar ao que era, tal, e existe também isso no xadrez, a gente sabe que quanto menos você está em contato com o xadrez, mais fica complicado de você jogar. Sim. Mas o grande desafio realmente é fazer essa transposição do que seria o treinamento, como é que fala? Toda essa teoria, né, de treinamento, periodização, porque ela sempre for aplicada para a parte física, tanto que a parte psicológica, muito recentemente, ela está sendo explorada, né? Na questão da preparação mental, na questão do mindfulness, que o pessoal tem falado, né? Na questão da aplicação do yoga, inclusive, né? No processo competitivo para a liberação de mente. Eu acho que o nosso desafio é esse. E como o xadrez é uma atividade extremamente cognitiva, eu acho que nós vamos ter um trabalho bem grande para pensar em alguma coisa em termos de Marcelo, mas deixa eu te falar uma coisa, olha só, para animar você, eu posso dizer o seguinte, cara, se você estudar estímulo, entendeu? Existem diferenças, mas existem aproximações. Se você pensar em estímulo, né, o estímulo que é feito a um músculo, né, para que aconteça hipertrofia, o desenvolvimento fisiológico, né, das organelas lá e tal, a parte bioquímica do músculo, é o mesmo que você vai fazer para o cérebro, o estímulo, para provocar sinaptogênese e neurogênese, né? Neurogênese mais para as crianças mais novas, mas assim, as sinaptogênicas, que são as axônicas, as axônicas e as dendríticas, né, que são as principais. Essas adaptações elas acontecem em função do estímulo, né? Então, essa estimulação, a estimulação é a sobrecarga. Se você for provocando gradativamente sobrecargas maiores, você vai provocar adaptações, tanto a nível muscular como a nível neurológico. São dois sistemas, né? O sistema muscular e o sistema neurológico, mas as adaptações são as mesmas. Agora, o que a gente precisa pensar é qual é o estímulo. O estímulo, por exemplo, lá do corredor, né, é aumentar a metragem dele, controlar o batimento cardíaco, etc, etc. Agora, na estimulação mental, o que é uma sobrecarga? A gente pensa em volume e intensidade. É o mesmo lá do Bompa, do Matveev. O que é volume e o que é intensidade? Também é fácil de pensar, né? Se você aumentar o número de problemas que você vai dar para o teu aluno, você está aumentando o volume. Agora, se você pensa em intensificar mate, em vez de fazer 100 mates em um lance, ele faz, de repente, agora 20, 10, 30 em 2 lances, ou tem 10, aí vai intensificando para 10 em 3 lances, entendeu? Você está aumentando a intensidade. Ou você então diminui, como a gente falou até lá no curso do IPEX no nível 1, né? Essa questão do volume e intensidade é a questão de você diminuir o tempo para resolver os exercícios. Né? Também é outra sobrecarga, exatamente. O tempo é outra variável importante. Então, assim, variável de intensidade. Então, isso a gente tem que pensar, entendeu? Pensar nessas variáveis. O tempo é uma variável importante, o nível de dificuldade é uma variável importante de intensidade, e volume é volume mesmo, é você botar ele diante de várias aberturas, de várias situações de meio de jogo, de várias situações de finais. Agora, a intensidade é você dificultar mais com o tempo, com o nível de dificuldade dos problemas, de abertura, meio e final. É isso que a gente tem que fazer. Agora, essa carga, mesmo no treinamento físico, é muito subjetiva. Eles mesmos falam que a teoria toda dos caras que falam aqui, 60%, 80%, 70%. De onde tu tirou isso? Eu trabalhei com musculação há muito tempo. O cara acaba de entrar na academia, qual é a carga que tu vai aplicar? Primeiro tem que trabalhar RML, resistência muscular localizada, e depois, gradativamente, porque não o cara vai ficar todo dolorido. Você vai aplicando carga. Mas qual é a carga que você vai aplicar? Tem cara teórico que fala que você tem que levantar um peso máximo para poder saber qual é a carga máxima, aí dali calcular 80. O cara acabou de chegar na academia, tu vai dar uma carga máxima para ele, cara? Isso é loucura. Então, os próprios teóricos falam, às vezes, umas besteiras. Se você não tiver bom senso, você acaba entrando na armadilha do cara. Eu nunca fiz isso. Meu aluno chegava, fazia resistência muscular localizada, fazia várias repetições, assim, carga bem leve, e depois de um mês, assim, eu ia começando a colocar sobrecarga. E é mais ou menos o que eu uso, muito bom senso com o xadrez. Começo com o aluno, eu criei esse sistema de faixas, né? Exame de amarela. O cara, amarelo, ele aprende o louco de pretas e brancas, aquele mate do louco, depois aprende o pastor de pretas e brancas é a defesa, depois aprende a regra de lasca, mate um lance. O cara está ali fazendo a RML dele, o mínimo. Depois ele vai avançando.
é a sobrecarga. Então, o sistema de faixa, que é o treinamento individualizado, ele trabalha em cima de periodização individualizada, entendeu? Agora, se você for trabalhar só com aluno... Oi. Desculpa, falou? professor. Não, é que, na verdade... Marcelo? Isso. Essa questão que você está falando sobre treinamento, em neurociência a gente chama isso de neuroplasticidade. Quando você faz uma nova conexão neural, você estabelece uma conexão neural a partir de estímulos que você fornece, né? Mas Exato. aí nós temos uma série de caminhos para poder levar a essa formação desse novo circuito, e a gente tem que tomar muito cuidado com relação a como a gente faz, porque se você coloca é interessante o que você está colocando, mas se a gente colocar uma sobrecarga, a gente tem que tomar muito cuidado, inclusive falando nisso que você colocou sobre essa questão empírica, né? Porque se você colocar uma sobrecarga muito forte nesse componente mental, você não vai construir uma nova rede neural, uma disciplinaridade, isso é um esgotamento, um estresse. E às vezes o aluno até dá uma baixada de nível, né? Quando você começa a dar muita... Você vê aquele jogador que sempre joga ali bonitinho e tal, aí quando você começa a investir, você já deve ter visto isso, o aluno dá uma apagada, né? Ele dá uma desanimada e tal. Isso muito acontece por conta dessa sobrecarga que se coloca em termos de estímulo, né? E às vezes a gente não consegue entender como faz essa passagem. Isso realmente é muito complicado, eu entendo esse ponto de vista. Eu só queria colocar assim que na questão mental, hoje em dia, com os avanços da neurociência, tem muita coisa que a gente precisa começar a rever em termos de planejamento mental para ensino do xadrez, ou damas, ou qualquer outro jogo, né? É só esse ponto. Então, Marcelo, mas olha só, eu fiz uma pós em psicopedagogia e a minha monografia foi sobre o xadrez como ferramenta psicopedagógica nas classes de alfabetização. Eu dediquei um capítulo, foi o maior dos capítulos, sobre neurociências. Meu orientador é um pós-doutor, Vernon Furtado, é um cara conhecido aí no mundo inteiro e na área de neurociências. Então, assim, eu sou apaixonado por neurociências. Aí o que eu estou te falando, o risco que ocorre em termo mental é o mesmo risco do físico. Tem um monte de cara aí sobrecarregando o atleta, porque, vê bem, segundo um teórico aqui, ó, que é deixa eu ver aqui o nome dele aqui, ó, Israel, 1983, ele fala que tem 4 tipos de estímulos. Tá? Tem o estímulo débil, que não acarreta consequências. Tem o estímulo médio, que só excita. Tem o estímulo médio para forte, que é esse que a gente tem que trabalhar, que provocam adaptações. E tem esse estímulo que você falou aí, que são muito fortes e causam danos. Então, isso faz mal tanto na parte mental, isso pode acontecer até na sala de aula, com o professor exagerando com determinadas atividades, matemática, português, qualquer matéria, né? Como o xadrez também não deixa de ser uma ferramenta. Mas, na verdade, o que você tem que procurar, e aí por isso que eu falo a questão do bom senso, é trabalhar em cima do médio e forte estímulo, né? E aí você tem que estar ali fazendo sempre a tua avaliação diagnóstica para poder saber a que nível que o teu aluno se encontra, para não dar nem uma coisa absurda para ele que vai poder desestimular ele, inclusive, ou então deixar ele traumatizado, e também não vai causar nenhum dano a ele de qualquer ordem psicológica e tal, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter cuidado, mas a gente tem que, ao mesmo tempo, também tentar avançar nessas questões, porque tem muita gente aqui, muita gente fazendo achismo por aí. E a gente, como você falou, as neurociências é uma das ciências que eu mais estudo, neuroplasticidade, inclusive, é uma coisa que está em avanços. O Restack fala que nos 20 últimos anos a neurociência avançou no estudo do cérebro mais do que os 200 anos anteriores. Sabe por quê? Por causa da tomografia, entendeu? Ressonância magnética. Sabe? Hoje a gente consegue ver o cérebro funcionando. É uma pena que ainda não pegaram um aluno, né? Já fizeram algumas pesquisas aí, mas não pegaram aluno em atividade mental desde o básico. Ninguém se interessou. A gente aqui no Brasil não tem também, de repente, verba para fazer pesquisas com tanta profundidade, mas seria ótimo se a gente pudesse analisar o que é um estímulo médio forte, né? O aluno está usando que parte o quanto que ele está usando do cérebro dele quando está fazendo uma atividade. Se a gente pudesse acompanhar assim, talvez no futuro seja possível, mas por enquanto a gente vai ter que trabalhar, como falou aqui, a experiência e o conhecimento do treinador são pontos importantíssimos. Então, a gente vai ter que, por enquanto, ficar na experiência e no conhecimento. Quanto mais a gente estuda, mais a gente evita de sequelar, causar problemas. Agora,
E essa busca aqui do conhecimento que a gente está fazendo aqui é fundamental para justamente evitar esses erros, né? Eu acho que se apoiar nas neurociências, se apoiar na periodização do treinamento, fazer transferências, ver o que serve, o que não serve, o que é possível, eu acho que esse é o caminho. É justamente por isso que eu estava colocando aqui essa questão de montar um processo, um plano, uma periodização de treinamento para o xadrez a partir do trabalho desses trabalhos físicos é uma tarefa mais difícil, porque realmente passa por essas situações todas que você estava colocando, professor. Eu acho que a discussão vai ser bem ampla ainda, até chegarmos a um consenso, né? Eu acho que a gente nunca vai chegar no consenso. Eu acho que a ideia é não chegar no consenso, mas evoluir junto, né? Porque o consenso vai acabar estragando a brincadeira de que a gente vai acabar concordando acabou, com todo mundo. Acabou a troca. Legal, é isso aí. Pessoal, boa noite. Deixa eu só completar uma ideia aqui. Eu liberei para tu, Evandro, rapidinho. Posso falar um pouquinho sobre esse tema aqui? Não, pode ser. Tá certo, pessoal. Só para falar sobre o que eu vi o professor Holanda falando agora, né? E eu li exatamente um artigo que falava sobre essas questões hoje, né? Sobre isso, eu estava tentando estudar um pouco mais sobre isso, né? E eu queria mostrar aqui para o pessoal, principalmente o pessoal que não tem contato com a educação física, porque eu, sinceramente, pelo que eu li até hoje, eu acho muito interessante que a gente tome como base essa questão dos princípios do treinamento físico, né, e faça as devidas transferências, porque ele já tem uma base bem estruturada, né, e a gente pode se aproveitar bastante dessa base, né, principalmente dos princípios, né, do treinamento. A questão da periodização, eu acho que o xadrez é uma coisa à parte, porque a gente vai ter que adaptar a periodização para o nível que a gente quiser de cada um dos nossos alunos. Meu aluno vai competir 5 vezes por ano, meu aluno só vai competir 1 vez por ano, né? Isso aí a gente vai ter que se adaptar. Mas eu acho que os princípios do treinamento vão dar uma base muito legal, né, para a gente poder fazer isso. E a gente vai poder tentar fazer essas transferências que o professor Holanda falou. Eu até escrevi aqui alguns dos princípios, né? E como a gente deveria, como eu pensava, né, nessa adaptação, e um dos princípios que me chamou muita atenção, por exemplo, foi o da sobrecarga, né? Porque, por exemplo, hoje em dia, para estudar sobrecarga muscular, é até fácil, né? A pessoa faz um teste bioquímico e sabe se o músculo está estressado, se não está, né? A pessoa começa a se tremer toda, começa a não fazer mais nada, a gente sabe que ele está em sobrecarga muscular. Mas como é que a gente vai encontrar esse nível de sobrecarga mental, né? Como é que a gente vai encontrar esse nível? Se existem, eu queria até deixar como uma pergunta aqui, uma provocação para todo mundo, né? Eu vou tentar te ajudar aí, Davi. Olha só, uma forma é você ver a tua criança está fazendo mate até 2 lances, aí de repente ele começou a fazer mate de 3 lances, resolvendo bem, já está no outro nível. Fez o quarto, entendeu? É uma forma. Como exame de faixa, eu também faço isso. Ele tem que saber 100%. Às vezes ele não consegue, ele vai, tenta, não consegue, tenta. Aí daqui a pouco ele tem que fazer mental, né? Ele tem que fazer o mate, por exemplo, do louco, Fzinho 3, Zinho 5, Gzinho 4, Dzão Hzinho 4, 2 cruzes, checkmate. Ele tem que ver tudo isso mentalmente. Não é decorar, é saber mentalmente. Então ele tem dificuldade no começo, mas ele consegue. Quando ele consegue, houve uma adaptação. Ele mudou. O nível intelectual dele foi para outro. Mas eu acho que é um pouquinho diferente, assim, ó, porque desculpa aí, pessoal, boa noite, eu sou o Evandro, né? Eu cheguei agora na reunião um pouco atrasado, tá? Beleza, Evandro. Assim, ó, esse questionamento ali da sobrecarga, assim, ó, quando resolve mate 1, 2, 3, 4, é parte técnica. Isso não quer dizer que tem uma sobrecarga, porque isso é tecnicamente, né? Porque ele pode não conseguir em 2 minutos, como ele pode não conseguir em 1 hora, né? Mas, assim, a parte da sobrecarga, normalmente, quando eu observo nos meus alunos, tem que expressar expressão facial mesmo, né? Expressão facial e corporal, né? Então, assim, ó, às vezes é um erro que a gente lida muito assim. O meu aluno está mentalmente desgastado. Mas, assim, o físico também importa, porque não consegue jogar xadrez em alto nível se não tiver um físico bom, né? Porque sem dúvida. Não, mas eu não entendi o que você falou. É difícil aguentar vários dias de torneio. Isso, mas, não, em relação a Você falou que era técnico, era fazer mate em 2 ou em 3? Não, aqui, assim, ó, em relação à sobrecarga de trabalho, como é que a gente observa a sobrecarga que
que um aluno está sobrecarregado, né? Tem uma sobrecarga mental, né, no caso. Sim. Que é difícil quantificar uma sobrecarga mental, né? Não, mas então, é o que eu te falei, Evandro. É assim, ó, se ele faz mate só em 2 lances, ele não consegue fazer mate em 3. Do momento que ele consegue resolver em 3, ele alterou. Porque, olha só, o que acontece? O que é uma sobrecarga? É alguma coisa que provoque alteração morfológica, entendeu? E funcional. No momento que ele apresentou uma atitude funcional diferente, agora eu consigo fazer mate em 3. Então, ele teve alteração morfológica, porque ele não faria mate em 3 se não tivesse tido uma alteração nas sinapses dele lá, na parte bioquímica do cérebro. Assim como você não consegue levantar um peso de 20 quilos, se você só consegue levantar 15, no momento que você levantou 20, alterou as tuas miofibrilas. A tua parte bioquímica foi alterada. Sim. Entendeu o que eu estou falando? Sim, mas... Sim, eu entendi. O que eu quis colocar... Isso, isso aí eu entendi perfeitamente. O que eu quis colocar é que existem esses 2 pontos, né? Esses 2 contrapontos, né? Tem essa parte técnica, né? Que aí ela é limitada também, né? A parte técnica de resolver mate 2, mate 3, mesmo ele estando mentalmente sobrecarregado ou não, né? Porque aí vai de cada criança, né? De cada atleta, né? No caso. E tem a parte de sobrecarga mesmo, que ele simplesmente é o que ocorre às desistências, né? Quando a criança está bem estimulada, daqui a pouco o professor sobrecarrega demais a criança, e não necessariamente com exercícios, né? Sobrecarrega de alguma forma, né? Ou algum estímulo a mais, ou até a falta, né? Não sei se é a falta de atenção, mas dá material né? para fazer em casa e a criança não se adapta. E acaba sobrecarregando, ela acaba tendo essa resistência. E ela tem uma fadiga mental, porque ela não está preparada para aquilo, né? Então tem esses 2 tipos. Porque tem os 2 alunos, né? Tem os alunos que é a nível escolar e o aluno técnico, né? Entendeu? O aluno técnico e o aluno escolar, porque eu sou professor de rendimento, né? Muito mais de rendimento do que escolar, né? Só porque, assim, ó, eu trabalho com meus alunos esse staff mental. O estresse. Eu provoco o estresse, assim, ó, eu provoco o estresse em alta tensão mesmo, até ele chegar a sair da aula que ele não aguentar mais, sabe por quê? Porque quando chegar na competição, ele vai passar por aquilo dali, mas assim, ó, mas é o que eu quero falar, que a gente dosa, né? Então, eu não posso fazer isso todos os dias, não posso fazer isso todas as semanas, né? Com certeza. Um dia que eu faço isso, no outro dia eu não posso fazer. O treino tem que ser mais leve, eu tenho que dosar essa metodologia. Evandro, tu chegou a ouvir sobre os estresses? É o caso que a gente está conversando para fazer isso, né? Tu chegou a ouvir sobre os níveis de estresse, Evandro? O Tubino, né? Ele fala que tem 4 níveis. Eu cheguei faz uns 15 minutos. Chegou a ouvir, né? Mas, tá, a parte do estresse ali, eu até escutei alguma coisa. É de médio a forte. Eu ouvi a parte do estresse. Então, a parte do estresse que eu estava falando... Isso, então, e cai naquilo dependendo do aluno e assim, ó, eu não acho errado causar um estresse um estresse forte, né, ou médio ou forte. Eu acho o errado é causar o tempo todo e o professor não ter essa percepção, né, que é o que acontece, né? Tem professor que causa esse estresse o tempo todo. Você tem que ter bom senso, jogar né? com jogadores difíceis. Tem que ter bom senso e feedback, ficar de feedback. Se você, até porque o que é médio e forte? Você vai ter que testar. Aí você testou, viu que o moleque ficou meio tonto, aí tu dá uma diminuída. Agora, se você continua forçando, não tem bom senso... Isso acontece nos torneios online. Hoje está acontecendo nos torneios online. As crianças desistem de jogar os torneios online porque, às vezes, elas jogam uns torneios que são muito difíceis, elas não chegam, não alcançam os objetivos, fica muito longe, e elas acabam desestimulando e difíceis. Exatamente, essa situação é muito forte. Aí, o que eu peguei e fiz aqui? Eu comecei a botar ele só para jogar torneio de categoria. Quando aparece um torneiozinho que é sub-10, põe o sub-10. Quando é sub-14, põe o sub-14. Porque eles não estavam mais conseguindo jogar com gente forte. Mas tem professores que acham que só jogando com gente forte melhora, e é o errado, né? Tem que ter esse aprendizado, né? Aprende, daqui a pouco desaprende, né? Aprende, professores, melhora, né? Eu só gostaria de colocar uma questão seguinte, que o professor está colocando aí. A gente tem que lembrar também que esses exercícios, mate um lance, mate 2 lances, mate de certo tempo, ele é uma situação controlada dentro de uma atividade, de uma sala de aula. E quando ele vai para a competição, ele vai pelo imprevisto, né? Ele vai pelo inesperado, porque ele já não está mais no controle da situação, ele não sabe quanto tempo o adversário vai levar para resolver o lance, que tipo de lance ele vai fazer. Aí ele passa por aquela questão, ele faz uma aberturinha lá bonitinha,
mas aí o cara lá do outro lado, o menininho, o adolescente do outro lado, faz uma jogada que ele não conhece do meio jogo. Então, é nessa questão que realmente fica complicado, porque a gente, por mais que a gente queira prever isso, né, com os nossos exercícios controlados, essa parte inesperada, ele trabalha com uma outra questão, que é a questão de utilização tanto da memória que ele tem, do arquivo mental que ele tem, né, com relação também ao controle do sistema límbico dele, que controla as emoções. Ao estresse mental, né? O estresse mental que faz um bloqueio. Faz o bloqueio, quer dizer, aí o sistema límbico que ali começa a entrar em parafusos, e aí o menino ou a menina, mesmo que tenha um bom padrão de jogo, ele, naquela situação inesperada, ele dá aquela famosa blitz mental mesmo, né? Aquela apagão, né? E aí é o suficiente para perder a partida, né? Mas isso é importante os professores treinarem, né? Porque muitos desistem quando vão jogar o primeiro, segundo torneio, porque acontecem isso, e eles não gostam disso, porque eles não estão preparados para fazer isso, né? Se você deixar bem claro que isso pode acontecer, a criança já vai sabendo o que vai acontecer, né? Evandro, eu acabei de falar sobre isso aqui. Apareceu um vídeo de um militar que tinha uma aluna excepcional, campeã estadual, super forte. Foi competir em torneio fora, perdeu tudo. Porque não houve uma preparação psicológica. A gente, enquanto treinador e professor, tem que estudar muito sobre essa área. Eu acabei de falar aqui. Eu li 10 livros sobre inteligência emocional, inclusive de esporte de alto nível, de competidores de vôlei, e o livro do Goleman, Inteligência Emocional, para poder dar subsídio para os meus alunos. Eu falei, eu tremo quando jogo meus torneios. Tu imagina o que é uma criança ficar diante de uma outra e ter que fazer lance, como o Marcelo falou aí. Tem uma questão psicológica muito forte e a gente tem que tentar o máximo possível dar subsídios. Deixa eu fazer uma provocação aqui, rapidinho. Eu fiquei pensando aqui nessa questão da sobrecarga, né? Todo mundo aqui permite uma unanimidade de saber que a sobrecarga existe, que é importante, se é aplicada da maneira correta, é importante para poder gerar adaptação, certo? Mas eu fiquei pensando o seguinte: digamos que eu tenho um atleta de alto nível, xadrez, né? Eu estou pensando, comparando com um atleta de outras modalidades. E aí eu aplico essa sobrecarga, digamos que meu atleta ele tem que treinar 8 sessões de treino por semana, pelo menos. Tá? Na minha periodização lá, 8 sessões de treino por semana. Né? Como eu vou descobrir, por exemplo, eu sei que na sessão 5 daquela semana, ele gerou uma estafa mental nele, né? Gerou um estresse, gerou um bloqueio, ele cansou de treinar, cansou de estudar naquele dia. Quanto tempo você imagina, assim, eu não tenho estudo sobre isso, eu não estudei, por isso que eu estou perguntando a quem tem mais experiência do que eu, né? Para se recuperar de um processo desse, né? Para poder, ele, por exemplo, ele está na quinta sessão dele, terminou a quinta sessão dele no seu limite, quanto tempo você acha que eu tenho que, por exemplo, descansar para gerar um alívio mental para que ele possa render na sexta, na sétima e na oitava sessão, por exemplo. Eu acho que o termo não é descansar, eu acho que o termo é voltar a estimular ele de novo, entendeu? Porque quando ele causa esse estresse que ele começa a desanimar, vai caindo, porque... Não, mas não é desânimo. Não é desânimo, é estafa. Limite. Então, mas, consequentemente, ele vai parar de treinar porque ele não consegue mais. Não, mas não é uma questão de querer, não é uma questão de não gostar mais, não querer mais treinar. É uma questão de não conseguir. Tá entendendo? Por exemplo, eu estava pensando no seguinte modelo. A gente vai treinar tática, vai treinar exercícios de tática, né? E chegou a um momento que ele errou 5 exercícios seguidos, né? Digamos, ele errou 5 exercícios seguidos. E 5 exercícios que eu sei que ele não conseguiria responder. Né? Quer dizer, ele chegou no seu limite. Ele não vai mais render naquele dia. Né? Então, quanto tempo depois de chegar nesse limite dele, você acha que o cérebro, a mente da pessoa estaria descansado o suficiente para ele voltar a treinar normalmente? Vou te falar uma coisa, Davi, pelo bom senso. Tinha um camarada, eu trabalhei com musculação durante um tempo, e aí o Franco Columbo, ele era Mister Universo. Ele falava que depois de um mês de treinamento intensivo, ele ficava 1 semana sem treinar. E aí ele tinha uma supercompensação absurda e inchava. Quer dizer, ele descobriu isso intuitivamente.
Eu acho que a gente tem que descobrir isso também intuitivamente. Se o aluno ficou 8 sessões, mas ele fez 5 e sentiu pesado, e aí você percebeu que ele está dando sinais de exaustão, você tem que falar, olha só, adia essa sessão próxima, dá uma descansada. Aí ele vai adiar, aí você vai e faz de novo o teste da outra sessão, a 6ª sessão com ele. Se ele voltar a errar 5, ó, dá mais uma respirada lá que tu não recuperou ainda, amigo. Aí depois que ele passar, que ele voltar e começar a voltar com ânimo e tiver legal de novo, e tu vai ter que diminuir também essa sobrecarga que você está aplicando. Porque não era para, em 5 sessões, ele ter tido apresentado isso. Se está entre forte e moderado e forte o estímulo, ele não era para ficar desse jeito. Não, e aí você muda, desculpa, entendeu? Mas, por exemplo, eu acho, né, eu estou falando no meu ponto de vista, assim, por exemplo, que qualquer um de nós, qualquer atleta, ele vai estafar se ele fizer exercícios, até exercícios médios, durante um período de tempo muito grande, por exemplo. Não vai ser o nível do exercício que eu passei para ele que vai estafar ele, né? Mas o acúmulo de tempo, né, fazendo exercícios. Por exemplo, eu programo minhas sessões de treino para treinar 8 vezes por semana, sessões de 2 a 3 horas de treino. Né? Isso no alto nível, estou falando de alto nível, por exemplo. Né? Para um GM, um Mesh Feed, né, treinando 5, 6 horas por dia. Né? E aí, quando chegou na quarta, quinta-feira, né, ele estafou. Né? Será que um dia de descanso, por exemplo, seria o suficiente para ele se recuperar e no outro dia voltar ao treino normal? Não dá para falar com precisão, Davi. Você tem que deixar ele um dia e aí ver se ele aí volta a fazer exercício. Se ele fizer e já estiver bem, beleza. Aí, se não, 2 dias, você vai ter que deixar ele se recuperar. E essa recuperação é subjetiva. Não tem como Davi, prever mas o tempo. atleta, Davi, mas o atleta ele estafa pelo nível do exercício, ele não estafa pela quantidade. Não, ele estafa pelos Eu acho que pode estafar pelos dois. Eu acho que pode estafar pelos dois. Mas o atleta normalmente o atleta de mais nível, né, que já é competitivo, normalmente ele vai sentir um cansaço muito maior pelo nível de exercício. Porque se tu botar exercício que ele tá o dia inteiro treinando, ele vai cansar, pô. Não, mas se tu botar exercício que ele tá acostumado. Não, se tu botar exercício que ele tá acostumado a fazer, ele vai continuar fazendo. Mas vai chegar um momento que ele vai estafar, pô. Chega um momento, se for muito. Se passar o dia inteiro treinando, ele vai estafar. Qualquer um dos dois, qualquer um dos dois pode causar estafa. Tanto por exemplo, a quantidade quanto a intensidade. Eu tenho um hábito de pegar os meus alunos e botar exercícios que eles não sabem, que eu sei que eles não vão conseguir resolver. Mas aí o que eu vou fazer? Eu vou justificar o raciocínio deles, entendeu? E eu fico ali em cima, nem que for 1 hora em cima daquele exercício, até eles descobrirem um tema. Aí eles não descobrem um tema, eu vou começar a dar dicas. Tá, mas por que tu descobriu esse lance? Tal. Não, mas aí tu não prestou atenção nesse lado do tabuleiro. Aí reformula de novo o raciocínio dele. E eu sei que o exercício é pesado, eu sei que o exercício é mais difícil, mas aí tu vai reformulando, aí esse nível de treino, pelo que eu vejo, né, está muito, mesmo sendo um exercício só. É pesado, não tem? Dependendo do aluno, é muito pesado. E eu tô falando de atletas, né, não estamos falando de crianças iniciantes, né? Mas, assim, pelo que eu vejo, o que dá sobrecarga muito mesmo é exercícios muito difíceis numa quantidade muito intensa, assim, por exemplo, 15 minutos num exercício difícil. Tu sabe que não vai resolver em 10 ou 15 minutos. Aí tu vai lá num dia e dá 10. Aí já era, né? Porque 10 exercícios ele não vai resolver nenhum. No outro dia dá mais 10, ele não vai resolver nenhum. É complicado, entendeu? Não, eu até entendo, mas a gente tem que entender, como o professor Amanda falou, né? A gente tem que entender que vai acontecer os dois tipos, né? Isso. Mas é importante acontecer isso com eles, não tem? Porque durante uma competição eles vão sentir esse tipo de coisa. É o que eu falo para os meus atletas, eu vou deixar vocês cansar mesmo, porque isso é o que vocês vão sentir durante a partida. Porque eles têm que passar por isso, entendeu? Por esse esgotamento mental. Eles têm que passar por esse esgotamento mental, senão eles nunca vão saber o que é, né? Se tiver orientação, Evandro, se você estiver apoiando, conversando, não pode alargar o moleque lá dando cabeçada e abandonar ele. Agora, se você estiver assessorando ele cresce.
Isso acontece, isso é bom a gente conversar aqui, porque assim, a gente pode não acontecer isso, mas a gente sabe que tem muitos professores que são desinformados nesse tipo de assunto, que faz isso, né? Larga problema, larga, e aí o número de alunos vai diminuindo, de 30 passa para 15, de 15 passa para 10, 10 passa para 5 e vai indo, né? A criança se sente Depois não sabe por que abandonada. foi, né? Não sabe, Não sabe por que foi, acontece muito, né? Tu é de onde, Evandro? Acontece muito, Eu sou de Santa Catarina, Criciúma. Pô, legal. Quer São ver? Paulo, Santa Catarina, Pernambuco, Rio de Janeiro. Olha só, em relação a tua aluna, tu falou ali da campeã estadual, né? Eu tenho uma história bem legal que o assunto nós estamos falando. Eu tenho uma aluna que foi campeã sul-americana, né? Em 2016, sub-8. Caramba! Né? Quem E a Mirella Pedro Teresa. Pô, que legal, hein? E aí, assim, ó. Então, assim, ó, e olha só a história dela. Ela começou, treinei ela 7 meses, ela foi campeã estadual, como sul-brasileira em Minas, ela ganhou, né? E eu não sabia nada de como é que era o nível. Ela ganhou, nunca tinha perdido partidas nem nada, né? Vamos jogar o Sul-Americano no Uruguai, né? É bem confiante, né? Ganhou estadual, ganhou brasileiro, chegou lá, antepenúltimo. Imagina a menina, perdeu um monte de. Nunca tinha perdido para ninguém da idade dela. Nossa, foi uma muito derrota. novinha. Aí a cabeça da menina foi. Aí aconteceu aquele staff que a gente estava falando. Um monte de partida que ela não entendia nada. E foi aquela sobrecarga, porque os sul-americanos são 9 partidas, né? 9, 10 partidas, mais o Blitz, né? Mas o Blitz, então são 18 partidas, sabe? Em cima. Trocando perna. Aí o que aconteceu? Aí eu conversei com a psicóloga esportiva. Vamos fazer um trabalho com ela, porque eu quero levar ela para o sul-americano. E a gente começou indo, né? E assim, ó, eu não diminuí o treinamento dela, eu simplesmente tentei fazer mudar a cabeça dela, entendeu? Ela tinha que estar preparada porque ela vinha. Porque eu não podia diminuir o treinamento. Se eu quisesse que ela fosse campeã de alto nível, ela não podia diminuir muito o treinamento, né? Eu tive que dar uma mudada. É o tanto que eu não mudei, porque do catarinense para o brasileiro, dos 30 dias entre essa competição, nós treinamos 26. De 30 dias, nós treinamos 26. Mesmo ela tendo 8 anos. Né? Assim. Mas assim, foi direto, não tem? E eu sabia que ela ia ter esse cansaço, mas claro, depois da competição eu dei uma semana. Né? Mas aí a paulada foi tão interessante. A paulada foi tão grande no Pan-Americano que até o Sul-Americano, que era em dezembro, que a gente foi para o Chile, não tinha certeza que ia ter. Eu sabia que era muito boa de Blitz. Ela foi lá, ganhou o Blitz e ganhou o pensado. Caramba! Mas assim, ó, ela foi lá, só porque assim, ó, ela foi preparada o ano inteiro, mentalmente, para pensar aquilo. Mas só que chegou nas partidas, estava desandando o torneio. Aí o que eu disse? Tu tem que pensar. Ela jogou 3 partidas de 4 horas. Uma menina de 8 anos jogar 4 horas é quase impossível, né? Não, são poucas que conseguem isso, né? Ela treinava quantas horas por dia, Evandro? Ela treinou comigo antes de ela competir de competição de nível, ela treinava só 2 vezes por semana. 3. Depois, quando a gente foi disputar, depois do estadual, que ela ganhou o estadual, aí ela passou a treinar 4 vezes por semana. Treino de 3 horas, 3 horas por dia. Pro Sul-Americano ela treinou 4, 5 vezes por semana. Direto, assim. E aí claro, aí tinha os períodos assim, como ela era projeto de escola, eu não tirei ela da escola. Eu disse, não, na segunda-feira tu vai lá pro projeto. Mesmo tu sendo a melhor, já tem ganho tudo, isso e aquilo, vai continuar lá jogando com os amiguinhos. E ela ia lá, brincava com os amiguinhos, era uma brincadeira, entendeu? Não, então a segunda-feira eu sabia. Pra ela, claro. Isso. Então a segunda-feira era a fuga dela, né? Ela tinha a fuga dela na segunda. Né? Agora uma pergunta, Evandro. Uma pergunta. Você fazia periodização de treinamento? Não fazia. Né? Não. Fazia? Para ser campeã, sim, foi tudo planejado. Tudo. Então, mas fez periodização, fez o período preparatório, depois entrou antes no da partida. Competição, que é o que divide pré-competição e competição, o segundo bomba, e no preparatório tem a parte geral e a parte específica. Você separou essas fases? Ou foi... assim, ó, com metodologia, assim, ó, hoje eu tenho educação física, né? Eu sou fisioterapeuta e tenho educação física também. Mas naquele tempo eu não tinha educação física, né? Então, aí eu fazia da forma que... Mas eu sempre fui meio bom para isso, né? Mas assim, ó, eu sempre fazia... Tem uma parte intuitiva sempre. Mas eu sempre fazia para ela assim, ó, tinha o antes do torneio, por exemplo, assim, ó, a preparação antes do torneio, o descanso antes da partida,
né? Por exemplo, 1 hora antes da partida ela tinha que preparar. Aí não, 1 hora e meia antes da partida ela preparava. Meia hora antes da partida ela descansava. E tu já usava sistema tecnológico? Tinha computador? Já. É o tanto que eu analisei todas as partidas assim, ela jogar Não, o isso Sul-Americano. Eu Ó, lembro o isso, PGM. Evandro, é por isso que eu falo, a periodização é super importante, né, Davi? E tal, a gente tem que estudar isso também. Mas isso aí que você falou, meu irmão, estudar as próprias partidas é uma coisa. Isso aí é dos russos. Mas olha só, Tem eu que peguei estar o contigo na periodização. Não, Tem que mas estar assim, ó, eu contigo, peguei. né? Mas assim, ó, eu Hã? peguei o PGN, quer ver? Era um sul-americano, né? Eu peguei o PGN do Pan-Americano do ano anterior. A gente sabe Olha que o só. Pan-Americano é mais difícil, né? Que eram É muito 188 partidas, eu lembro legal até isso. hoje. E eu Analisou estudei todas todas com as ela. partidas. E eu vi o seguinte, que a maioria. Não, nem foi com ela. Eu vi que a maioria das crianças de 8 anos erram no 12º a 15º lance, daquele nível ali, em alto nível. Então, o que eu peguei e fiz com ela? Sistematizei que ela não podia errar antes do 15º jogada. Então, tinha aberturas que ela sabia até a 15ª jogada. Pô, que E eu assim, ó, legal, tu não cara. pode errar, tu não pode entregar nada. E eu fui mentalizando ela durante o ano e o tempo todo isso durante o treinamento. Não pode errar, tem que jogar 15 jogadas sem errar, 15 jogadas sem errar. E ela Depois se foi. vira na tática, né, na estratégia. Sim, ela era muito boa de cálculo, né? Você sabia que ela era boa de cálculo. Ela só Pô, que ganhava na legal. tática. Ela Ela só ganhava na continua tática. jogando, Evandro? Ela continua jogando? Continua. Ela ainda Mas agora tá ela deu contigo uma ainda? parada, né? Esses últimos 2 anos. Tá. Esses últimos 2 anos ela deu uma parada, né? Mas agora ela tá treinando ainda. Ela ainda deve ser, assim, do nível dela, ela tem 12 anos hoje, né? Hoje ela deve Aham. ser uma das 5, 6 melhores ali do Brasil ainda, né? Dessa idade aí, eu acho. Pô, legal. Tem um pessoal do Paraná que é muito difícil, é muito forte ali nessa idade, né? Essas histórias são muito legais, cara. Às vezes é melhor do que você ficar treinando 300 horas de teoria, de periodização. Eu Mas, tinha uma mas aluna, eu tinha uma aluna que ela empatava, ela chorava. Ela perdia, ela chorava. Ela ganhava, ela chorava. Olha só, essa menina era brilhante, quer dizer, ela não era brilhante no xadrez, não, mas ela era brilhante em termos de esforço. Ela tinha uma tenacidade, um foco, uma vontade absurda. E essa menina, eu consegui, por isso que eu te falei que eu estudei esses livros todos, eu dei um amparo psicológico para ela, ela foi melhorando, ela foi em 3 fases nacionais, nos Jogos Escolares da Juventude. No primeiro, ela ficou lá para baixo, 24º, o segundo, ela já ficou em 16º, o último que ela participou, ela ficou em 8º, de 27 estados. Foi uma boa classificação, porque não tinha treinamento individual. Eu nunca fui treinador individual. Por isso que eu estava falando até com o Davi. Eu treino dentro de uma sala de aula que eu tenho um monte de aluno. Aí eu tenho esse método que eu criei, o método Holanda Chess, que é baseado em faixas e tal, e aí alguns eu consigo avançar mais do que o outro, que tem mais talento, mas não é um trabalho individualizado que nem você fez assim, com essa menina. Eu queria ter essa possibilidade. Mas essa menina evoluiu bastante, mesmo ela eu dentro treinei desse... em casa, trouxe final de semana para minha casa, tem que ir treinar aqui. Aí o vô trazia. Isso é tudo, né, cara? É uma porque eu coisa que eu sabia vou que ela fazer. ia. Ela Ano era que vem, alto se Deus nível. quiser, eu estou me aposentando, eu vou fazer isso, entendeu, Evandro? Começar a treinar alunos para disputar brasileiro e até disputar. Mas assim, eu dei material, eu dei material para ela, eu tinha um livro grande, aquele Tratado Geral. Nossa, maravilhoso, do Grau, a coleção toda. E o dia que eu peguei e dei para ela aquele livro assim, porque era o livro que eu tirava algumas posições para dar, né? Não, tu pega o livro e leva para casa. Ela achou o máximo porque eu emprestei aquele livro para ela, que ela achou que eu jamais ia emprestar. Mas uma menina maravilhosa também, né, cara? Extremamente gostando de estudar. Né? Ela botava as bonecas. Uma na frente assim da mesa e falava para as bonecas, explicando, como se fosse professora das bonecas. Era um sarro. A família contando mesmo de ser afina, assim. Mas assim, o que eu disse assim, aquele negócio do estresse que vocês estavam falando, né? Por exemplo, eu brigava com ela. Tu não tá prestando atenção em nada. Vai prestar atenção. Onde já se viu um absurdo. Nós sair daqui, essa longura toda para ti só querer ficar assim, terminar a partida rápido. Aí às vezes ela chorava e chorava. E detalhe aí, ela chorava às vezes porque ela empatou. Ela empatou com uma chilena que eu acho que tinha um hit maior. E ela chorou porque empatou. Aí, e eu dizendo, não, mas não tem que jogar rápido. E aí eu comecei a pegar no pé dela, mas assim, não é pegar no pé dela igual como eu tô falando, é descascar mesmo, sabe? Assim, a mesma coisa que a gente faz com o masculino, é como se fosse a coisa que a gente faz com o masculino, não tem?
Claro. E assim, ó, só Ó, porque Evandro, vou eu te falar treinei ela duas para ela coisas. aprender a me escutar daquele jeito, a dar bronca, entendeu? Aham. Eu vou te falar duas coisas baseadas nisso que você está falando aí, ó. E aí já vai para o campo educacional, mas tem tudo a ver também com o treinador, também é um educador, né? Então, assim, ó, quem ama, cuida. Entendeu? Então, essa coisa de você estar brigando, não sei o quê, é normal. Isso aí quem fala é Samitiba, um grande autor aí. O outro também educação é uma questão de limite. Você tem que colocar limite. E é isso que você. Essas duas frases encaixam no que você está fazendo. Você tem Como a que gente Na estar diz, frente ali. da família, tá? a frustração faz parte da educação, né, da pessoa. A Pô, e Exato. pessoa na tem que... frente da família, tá, gente? Assim, ó, nós tava dentro do apartamento, o vô foi pra cozinha, escutou tudo que eu falei. E não falou nada, não se meteu nem Não nada. falou nada. Não, ele nunca se meteu, sempre deixou. Exato, ele sabia que era pro Sempre. bem da menina, e a menina crescendo cada vez mais. Pô, Ela ganha o maravilhoso. campeonato catarinense desde os 8 anos. Subiu 8, 9, 10, 11, 12. Ela é pentacampeão, acho, catarinense. Você estava com ela desde de 4, 5 anos? Desde os 7. Desde os 7? Ela com 7, é. Pô, muito Então legal. ela tem 12 bem agora. legal. Pessoal, o que eu acho, né, que falta muito no Brasil é justamente essa atitude do Evandro. Né? Eu não estou querendo tirar o mérito de quem trabalha em escola, quem trabalha com grupos, né? Mas eu acho que o que está faltando no Brasil de verdade é encontrar esses talentos. Né? Encontrar esses talentos. E esses talentos estão dentro das salas de aula que o professor Amanda tem lá, que tem um monte de aluno, né? E aí a gente encontrar esses talentos e justamente um dos os objetivos desse grupo de estudo é que quando a gente encontrar esses talentos, o que fazer com eles, né? O que fazer com esses talentos? Que é justamente isso que o Evandro fez com a minha. É fazer um treinamento específico dedicado às necessidades dela, daquele nosso talento, né? Agora, quer que eu te diga uma coisa, Davi? Olha só. Ó, a gente tem um péssimo defeito, a gente como professor. A gente não escreve o que a gente faz. Eu acabei fazendo meu método, agora eu já estou começando a mudar isso. Estou começando a escrever as coisas que eu faço, cada vez mais. Cada vez mais estou produzindo. O Evandro, por exemplo, tinha uma obrigação, ele está ouvindo aí, de escrever o que ele fez com essa menina, dos 8 até os 12. Ela tinha que escrever, tinha que ter um livro, um e-book, ele tinha que, sabe, divulgar, fazer vídeo falando sobre a metodologia que ele utilizou, essa coisa de ver as partidas todas. Olha quanta coisa que ele fez no processo empírico. A gente tem uma periodização que a gente está querendo fazer uma diferença, beleza. Mas ele fez um processo que ele não era nem era professor ainda, era fisioterapeuta, e ele foi lá no método intuitivo, dando e tal, não sei o quê. Pô, fez a garota chegar a ser campeã brasileira, pentacampeã. Tem que relatar isso, Evandro. Tem que passar essa tua experiência. Assim, ó, como eu trabalhei muitos anos em educação especial, né, na APAE, essa parte de comportamento, eu sempre aprendi a lidar muito com essa parte de comportamento, mesmo sendo físico. Então, eu consegui trazer por meio do xadrez, né, de outra forma, o meu conhecimento. É o que a gente está falando. E como a parte de neurociência, como você estava falando ali, eu briguei muito na faculdade de educação física, que eu disse assim, professor de educação física tem um problema muito grave, não presta atenção na neurociência. Porque, assim, educação física, quando fala a parte física, é o físico do corpo inteiro, é o físico do cérebro, é físico. Perfeito. Não é só músculo, não é só músculo. Eu brigava muito, assim, ó, o problema do professor de educação física é que ele não se atenta nessa parte. É só a parte de movimento e músculo, entendeu? Você falou uma coisa agora, Evandro, que eu estou escrevendo sobre isso, inclusive, que eu estou querendo provar que o xadrez é esporte. Né? Por que o xadrez não é esporte? É absurdo. Por quê? Sabe por que o xadrez não é esporte? Vou te dizer. Porque as definições de esporte falam sempre sobre atividade física. E o corpo não faz parte do físico. A cabeça não faz parte do físico. Não, é bem isso. É absurdo. Isso aí eu comecei a entrar nas teorias filosóficas. Você sabe que tem duas teorias, o monismo e o dualismo. O dualismo, que é o erro de Descartes, o Antônio Damasio, neurocientista, fala sobre isso, ele separou a mente do corpo, do resto do corpo, né, do pescoço para baixo. Do corpo, a cabeça faz parte do corpo. Aí, quando ele separou a cabeça do corpo, que ele falou, penso, logo existo, e aí botou a mente como suprema, e aí o português, a matemática maravilhosa, agora atividades corporais como
arte, como a própria educação física, é relegada a um segundo plano. Você trabalha do pescoço para baixo. É absurdo, cara. A educação física trabalha com o corpo inteiro. Tá aí o João Batista Freire falando. Educação de corpo inteiro. Então, eu tô estudando sobre isso, sobre o monismo. Até assisti uma palestra de uma pós-doutora, a Margaret Whitehead, falando sobre letramento corporal. Muito legal, vou comprar o livro. Falando sobre essa questão do aprendizado total, porque é baseado na fenomenologia, né, de Merleau-Ponty, de Sartre, que entende que a vida, entendeu, é aprendida de forma total, o corpo todo, a cabeça até o dedão do pé. Mas é isso que você está falando. Falando sobre isso, separar. Falando sobre isso, eu lembrei assim uma coisa, que quando eu era físio lá da PAI, eu dava palestra para o curso de educação física, né, para sexta fase. Quase todo ano eu dava palestra, que era como estimular o cérebro, né? E eu falava de algumas coisas, porque o ideal do estimular o cérebro é sempre estimular os dois lados, né? Por exemplo, assim, os dois hemisférios. E normalmente o que acontece? As pessoas tiram a parte física, né, que não existe. Como é que eu treinei muitas vezes com meus alunos, e alunos que conseguiram resultados bons? Quer ver? Manda um aluno jogar com a mão esquerda, um aluno destro jogar com a mão esquerda. Isso, ele vai ocorrer um travamento mental, porque ele vai continuar usando... mesmo lado do cérebro que ele pensa é o mesmo que ele vai ter que usar a parte motora. Você quer ver? Olha aqui, Evandro. Vai ocorrer o travamento mental, entendeu? Olha, no exame de faixa, olha o que eu faço. Você sabe o mate de louco mental? Fzinho 3, Ezinho 5, Gzinho 4, Dzão Hzinho 4, checkmate. Agora faz o contrário. No exame de faixa, de amarela, ele tem que fazer o mate da branca na preta e da preta na branca. Aí agora, olha só, E4, Fzinho 6, perde um tempo com A3, Gzinho 5, Dzão Hzinho 5, 2 pro checkmate. Eles têm que fazer isso mental, e não é decorar, eles têm que entender. Entendeu? Eles têm que entender isso. Então tem a ver com isso. É neurobiótica, você fazer com... Não é só jogar xadrez, cara. É você desenvolver o cérebro do teu aluno, o poder de cálculo, porque não sei se você leu o livro do Kasparov, A Vida é um Jogo de Xadrez. Cara, tomar decisão num tabuleiro é tomar decisão na tua vida, no plano emocional, no plano psicomotor, no plano social, entendeu? Então, assim, eu procuro para os meus alunos relacionar o xadrez com tudo, sabe? Eu fiz a minha monografia... sobre psicopedagogia, eu fiz uma monografia, eu peguei o xadrez e relacionei com tudo que tu imaginar. Epistemologia da complexidade, materialismo dialético, alfabetização, a cultura corporal, que é da educação física, né? A teoria dos caras lá do Brecht, colaborador. Cara, eu relacionei xadrez com tudo que tu imaginar. Tudo que eu pude fazer. Você quer ver? Eu vi uma palestra do cara que é pós-doutor, não sei se você conhece, Wilson Santos. Ele é perto aí da tua área. Sabe quem é Wilson? É pós-doutor, ele acho que é do Paraná. Não sei. Ele é um monstro, agora ele deu uma aposentada, acho que ele aposentou, mas ele é pós-doutor em xadrez. Ele fez mestrado, doutorado e pós-doutorado em xadrez. O cara é uma fera, o Evandro. E esse camarada, quando foi dar uma palestra lá em Copacabana, ele era doutorando ainda. Aí ele falou, né, porque eu já tinha lido algumas obras dele, ele tinha escrito sobre as múltiplas inteligências do Gardner, falando sobre as inteligências relacionadas ao xadrez. Aí ele falou, não, tem inteligência corporal sinestésica, tem a inteligência interpessoal, a intrapessoal, eu só não consegui encontrar da música. Aí eu falei, mas a música tem também. Aí eu cantei para ele o meu rap do xadrez. Jogar xadrez, sim, pode crer, gente. Um jogo divertido, um jogo inteligente. A torre vai para trás, pode ir para frente e vai embora. Eu fiz um rap dos garotos menores aprenderem a jogar xadrez. E eles memorizam a música toda. E aí aprendem a jogar xadrez, entendeu? Então, quer dizer, isso é estímulo. É relacionar o xadrez a tudo. A criança não pode pensar que o xadrez é só ficar mexendo o pecinho ali. Ele tem que entender que aquilo ali que ele está jogando está desenvolvendo a inteligência dele para a vida. Entendeu? Acho que assim, quer ver uma coisa ótima que eu fazia? Era o treinamento com xadrez gigante. Mas aí não é só o treinamento de jogar ali. É tu botar o relógio. Isso, eu faço também. E faz correr. E faz correr, porque aí... Porque é difícil correr e olhar, porque o xadrez gigante, ele é pior porque tu perde a percepção espacial, porque ele é muito grande. Você está dentro do tabuleiro, eu já sei, eu já joguei, tu esquece das peças, isso, né? E eles esquecem das peças. Isso, põe um relógio, põe 5 minutos para cada um. Eles têm que correr. E ainda tem atividade física. Evandro, sim, treinei.
Treinei muito isso com ele. Nossa, treinei um monte e dá muito maravilhoso. resultado, né? Eu tenho um xadrez muito. gigante na minha escola. E aí eles jogam campeonato de blitz. Imagina, cara, eles se amarram. Eles saem da sala de aula e tem essa parada toda. Ele está dentro do tabuleiro. Peraí, cadê o cavalo? Entendeu? Tu fica meio doido, né? Eu já joguei também. Põe em dupla mesmo eles ficam loucos, né? Quando é em dupla eles ficam loucos. Né? E é muito legal tu filmar isso e publicar depois, fazer vídeo. Não, já fiz muito disso. É bem... Pô, Mas legal. é por aí, Mas né? São vários métodos, né, que a gente pode usar, né? É só... Eu né, a gostei gente dessa vai tua história aí conversando da e menina. gravando. Você tem que escrever sobre isso, cara. Ô, Amanda, Evandro, olha só. Oi. Davi. Desculpa aí atrapalhar, né? Porque eu tô pensando aqui. Quer atrapalhar? Tá fazendo 1 hora. Tá fazendo 1h30 que a gente tá aqui, né? Sim, não, Foi eu, bem legal. a gente gosta. Eu não ligo. Quando a gente vai falando do que gosta, mano, rola até a madrugada, né? Conversa de amiga não. por causa disso, né? Aí eu tava pensando o seguinte. Eu posso até ficar conversando mais, mas eu tenho uma proposta aqui. A ideia do grupo aqui é que a gente se reunisse pelo menos a cada 15 dias, tá? E a gente pegar e discutir mais sobre a periodização e o treinamento em geral do xadrez, né? Transformar o mesmo xadrez, mesmo que a literatura não subsídio para formar o xadrez como esporte, mas a gente já entende o xadrez como esporte. Então, a gente tem que evoluir nisso também, né? Evoluir no treinamento. E aí eu tenho uma proposta para fazer, né? Então, fazer o seguinte, de a gente deixar aqui escolhido um tema para daqui a 15 dias, né? A gente poder trazer e discutir aqui como um tema da nossa reunião e depois a gente ficar discutindo, como a gente está aqui discutindo as ideias gerais, né, do treinamento de xadrez. Mas a gente fazer uma reunião com um tema já discutido, um tema já pronto, que a gente pudesse dar uma lida antes, dar uma discutida antes, para chegar na reunião e apresentar esse tema. O que vocês acham? Beleza, eu tenho uma sugestão, Davi. Olha só, eu sugiro que nós aqui, que a gente faça o planejamento, o desafio mesmo, porque o planejamento seria mais longo, mas o planejamento de 1 mês para cada um de nós. Vamos fazer o planejamento para a gente treinar 1 mês de xadrez. Como é que seria isso? Como é que o Davi faria isso? Como é que eu faria? Como é que o Evandro faria? O treinamento para ele mesmo. Você vai jogar um torneio daqui a 1 mês. Vamos ver o que a gente faz pensando em termos de periodização. Porque isso eu tô acostumado a fazer já, né? Porque como a gente joga com os atletas de competição, eu faço esse planejamento daqui a 1 mês. Daqui a 1 mês vai ter torneio, então agora, a partir de agora, o treino vai ser assim, 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 assim. E eu já sei o que eu vou fazer 1 mês, eu espero, daqui a 2 meses fazer isso. Tudo isso eu faço, né? Assim, então, melhor ainda, que já vai trazer um planejamento aí, já baseado na tua experiência. E assim, e também ser baseado além do seu próprio nível, né, na sua experiência e no seu tempo para treinar, né, que é importante. Isso. Então, vamos levar em consideração essas ideias de periodização, essas ideias do princípio de treinamento, que aí a gente pode discutir isso aqui, cada vez aprimorar. Depois a gente vai tentar fazer um plano anual, de repente para um aluno, talvez de uma determinada faixa etária, a gente pode ir pensando cada vez mais evoluindo. Aceita a sugestão? Aceita o desafio, Davi? Legal. Por mim tá 1 mês, então, o treinamento de 1 mês, hein? Daqui a 15 dias. Que dia vai ser? Deixa eu olhar aqui o calendário rapidão. Hoje é dia 22, né? Hoje é 22, deixa eu abrir aqui rapidinho. Porque vir com um tema específico assim é melhor, sabe? Porque senão a gente conversa muito no geralzão e a gente sabe que tem muito assunto, a gente sabe que tem muita coisa. A gente vai ter o tempo para falar geral, mas a gente tem um tema específico, mas vai ter o tempinho para a gente conversar. Isso, também. Sim, claro. Então a gente marca dia 5, viu? Dia 5 de novembro. 5 de novembro. Então, cada um vai fazer o seu plano de treinamento para 1 mês para competir. E eu tenho a proposta ainda de que seja mais organizadozinho. Voltem no computador para a gente apresentar um para o outro. Beleza, vamos fazer isso. Show? Vamos fazer? Apresentar, então, o plano de competição. Faixa etária. Aí daqui a gente faz a faixa etária. Agora estou brincando. É o nosso treinamento. Aí, Evandro, aí eu vou fazer... nós mesmo. Desafio número 2. Desafio número 2. A gente vai fazer esse plano, vai treinar esse plano, depois vai jogar entre a gente para ver quem ganha. Aí tu me ferra, né? Aí tu me quebra. Não, mas olha só, não, mas se o teu plano for bom, é pra gente, é pros atletas.
Não, tô brincando, Não. né? Mas ia ser Mas legal, meu né? plano não vai me Os transformar no atletas- GM em um mês, não. Não, GM não, mas um capivarazinho. Pô, já Legal. tentei estudar, não tenho tempo para estudar, mano. Dá até raiva. Às vezes eu quero estudar para mim, verdade. nunca mais consigo estudar para mim. Quando é uma vez professor de xadrez, só vai estudar para os outros. É bem isso mesmo. Já era, Então- nunca mais então, estuda ó, para si. Nunca Plano de mais. competição, Mas um a mês, ideia é apresentação, com apresentação slide, certo, perfeito. né? Para nós E- mesmo, para atleta. Para nós. Eu acho que tem que. Primeiro a gente faz para nós, depois a gente pensa no atleta. Vamos pensar para nós mesmo, que aí fica mais fácil. Aham. Sempre É, vai você ser sabe o teu experiência. tempo, você sabe a tua necessidade, Uhum. o É, nível não, que tu se encontra. Aham. Mas eu acho que é Eu legal. faço tabela de planejamento para meus alunos. Então, Quantas horas você legal. quer por dia? Tantas horas. Tá, então tá bom. Aí eu vou lá e jogo uma tabela para ele. Claro, eu vejo a deficiência dele, né? E vou jogando, né? Ó, te vira aí. Vai ter que fazer 6 ciclos dessa tabela aqui. Aí ele vai, Mas- faz as Aí 30 a gente vai horas. pensar que a gente está, como é que se diz? A gente está planejando hoje para um treinamento de um mês, É. mas esse planejamento tem que estar todo pronto hoje para poder mostrar para o aluno, né? Então a gente tem que Exato. estar com, Mas é difícil fazer para a gente mesmo, tá? Porque é difícil a gente saber as próprias deficiências, tá? Vamos ser É difícil fazer para a gente mesmo, porque é Se é difícil a gente difícil saber a as nossa próprias deficiência, deficiências. imagine do aluno, a gente saber a deficiência do aluno. Vamos ser Acho que é críticos. pior. Não, mas é mais fácil a gente saber deles do que nossa. Tu acha? Claro, ô. Se eu soubesse a minha, eu já estava jogando melhor. Eu sei, a minha deficiência é justamente a preguiça, então. É, 2. A minha, pronto. Então, Pois Não, preguiça eu não certo. tenho, é falta de tempo mesmo. Tenho tempo. Aí quando eu vou querer estudar, eu tô cansado. Aí chego em casa tarde. Aí agora o computador é tudo mais rápido no chessbase, né? O cara toca o dedão lá no chessbase e acha que leu tudo, que viu a partida e entendeu, mas não entendeu. Mas então tá ótimo assim. Então, pessoal. Mas é que eu falei, né? Professor, uma vez professor, tu treina para os outros. Treina muito mais para os outros do que para si, né? Já era, né? Depois que dá aula, Mas aí eu acho que a troca de experiência tudo vai que tu ser treinou, tu interessante. vê, quer passar pro aluno. E assim, Né? a gente Vai ser legal. Porque cada vai um ser tem um legal. jeito, né? Então a gente vai pegando. E assim, e essa troca de experiência vai ser Ó, legal isso aí porque eu seria vou um pegar o Porque cada um vai pegando um pouquinho de cada um, né? Isso. Vamos embora. Tá? Ah, Tá acertado assim. Seria um mesociclo, 4 a 6 semanas. Isso, um mesociclo de um mês. Mas isso aí É, já um seria, o mesinho. ciclo já seria Porque uma depende, né? periodização Porque completa, né? Seria mais ou menos como se fosse Sim. um treinamento em bloco, né? Que é um mês de porque por treino exemplo, que você tem que passar eu tenho- por todas as fases para poder chegar na competição. Aí por exemplo, eu tenho alunos que eu faço ciclos de 4 ciclos de 5 Eu já vou dias. ficar no específico, eu não vou nem para Não, aí preparatório. você vai, cara, É, não é? fazer o específico, que é porque a competição é daqui a um mês já, não tem como fazer preparatório, né? Uhum. Mas eu acho que é interessante, porque Não tem preparatório. Tu trabalha. cada detalhe do que você colocar mais na sua periodização, né? Sim. Vai ser interessante porque pode ajudar no detalhe que estava faltando do outro. Eu acho que Sim, vai ser interessante. Tá? E assim, Quando tu outra trabalha coisa. em curto prazo assim, né, Evandro? Tu trabalha em alta intensidade, não é? Sim. Tem que ser bem específico. Por Evandro? exemplo, quando eu vou jogar um torneio final de semana, por exemplo, Subiu? daqui a uma semana ou duas, Não é? tipo, quando eu vou jogar específico, assim, eu sou bem específico, ó. Chego lá, vou jogar isso, vou jogar isso, vou jogar isso. E quando é um torneio longo, eu isso jogo, aí, eu isso tenho aí. o hábito de quando é um torneio longo, eu tenho o hábito de jogar conforme o adversário joga. Eu vou lá, se ele tiver partidas, eu vou ver o que me agrada, dá para jogar o que ele joga. Aí eu entro na linha dele. Se não, eu vou para minha, não tem, eu sou muito flexível para esse tipo de coisa assim. Interessante. Não sou uma pessoa que Só joga tá nós três aqui agora? sempre o mesmo repertório Não, pronto assim, eu tenho que... somos 8, mas só nós 3 estamos Estamos falando, né? É. Será que as pessoas vão trazer também a ideia? Vão trazer Mas tem que eu acho trazer. que quem quiser está aberto, né? Quem quiser trazer ideia, está aberto para todo mundo. Todo mundo já teve a experiência Mas- de treinar alunos para mandar para o torneio. Assim, e eu quero contar com um compromisso mesmo, certo, pelo menos de nós 3. Pode ser? Beleza. Dia Estamos 5, firmes aí, então. dia Valeu. 5, que aí a gente mostra para todo mundo. Tranquilo, Isso pessoal? aí. Legal. Por mim, eu vou dar como Valeu, Davi. encerrada aqui, tá? Nosso pequeno encontro foi muito proveitoso, agradecer bastante.
Eu sabia que o professor Orlando estando aqui ia ser uma reunião. A conversa ia ser boa. Né? Espero conseguir trocar mais experiências. O Evandro foi uma grata coincidência, né? Ter vindo conhecer, trocar experiência com a gente. Tá? E eu espero que daqui a 15 dias, no dia 5, né? Eu vou fazer outro convitezinho daquele, postar lá no grupo, chamar todo mundo, porque aí quem tiver interesse, vem conversar com a gente. Tá certo? Show de bola. Combinado. Valeu, Evandro. Valeu, Davi. Valeu, um abração aí, Leandro. Tchau, Davi. Tchau. Tchau para todo mundo, pessoal. Próxima. Valeu, até mais. Tchau.